Oi, meu nome é Vanessa e eu vou apresentar um trabalho sobre a atitude em relação às pseudociências. Introdução. Bom, com o avanço da internet e a sua capacidade de alcançar indivíduos em tempo real, independente da localização geográfica, surge um fenômeno conhecido como descentralização da informação. Esse fenômeno nada mais é do que a possibilidade de qualquer pessoa assumir papel de veículo midiático, né? Pode trazer consequências negativas para a população, como, por exemplo, a disseminação de informações falsas e carentes de validação científica. Aí, nesse contexto, né, abre-se espaço para o surgimento e para a ampliação das pseudociências, por exemplo. Então, o conceito, né, de pseudociência. Há um consenso entre alguns autores que falam que a pseudociência é qualquer explicação que, mesmo apresentando um conhecimento científico, não possui respaldo em evidências científicas confiáveis. A Organização Médica Colegial da Espanha traz que as pseudoterapias são propostas de cura, alívios de sintoma ou melhoria da saúde que carecem de respaldo científico, de respaldo em evidências científicas. Porém, é importante reconhecer que nem todas as pseudoterapias devem ser automaticamente condenadas. Isso aqui não é um ataque às pseudoterapias e nem às pseudociências. É um alerta, né, de que essas pseudoterapias não podem substituir os tratamentos científicos comprovados. Então, dentro da pseudociência existem as pseudoterapias, e ao falar ou utilizar essas terapias é importante você estarmos cientes, né, das implicações que podem causar na vida das pessoas. Então, nesse contexto, a Associação para Proteger o Enfermo das Terapias Pseudocientíficas dispõe de uma lista de algumas coisas que são consideradas pseudocientíficas, né? Então, eu trouxe algumas para exemplificar, que é o Theta Healing, a homeopatia, a constelação familiar. Nesse trabalho, a gente vai focar na constelação familiar, que é conhecida como uma técnica que busca compreender fenômenos psicológicos decorrentes das dinâmicas das relações familiares e que promete curar problemas emocionais. Então, assim, a constelação familiar tem ganhado bastante espaço no Brasil, sendo aplicada em diversos contextos, como contextos terapêuticos privados, organizações e, mais recentemente, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde e também no Sistema Judiciário. Porém, é uma técnica que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Então, o Conselho emitiu uma nota técnica, 1 de 2023, que visa orientar os profissionais da psicologia sobre a prática da constelação familiar e as questões éticas relacionadas a essas práticas. As pseudoterapias, elas exercem uma influência bem forte, né, no despertar do fascínio popular, porque elas prometem curas rápidas e milagrosas, né, enquanto as terapias amparadas pelo conhecimento científico trabalham com a probabilidade da melhora dentro dos critérios da racionalidade, sem promessas, né, sem... Enfim. Então, alguns autores desaconselham a prática das pseudoterapias porque elas podem, sim, causar danos de diferentes tipos e consequências psicológicas desastrosas. Então, para a análise do comportamento, sobre as atitudes, né, a análise do comportamento enfatiza que a emissão de respostas, público ou privadas, depende de um histórico prévio que aumenta ou diminui a probabilidade de determinadas respostas serem emitidas. E assim, nessa perspectiva, as atitudes são comportamentos abertos ou encobertos que são emitidos e evocados de acordo com a história de aprendizagem do indivíduo. As consequências dos comportamentos, então, os comportamentos passados, elas selecionam quais comportamentos serão emitidos no futuro. A escala de diferencial semântico é um instrumento psicométrico utilizado em pesquisa de psicologia e também das ciências sociais, né, para avaliar a postura das pessoas em relação a determinados objetos, ideias ou conceitos. Ela foi desenvolvida em 1957, baseada na ideia de que atitudes podem ser mensuradas através de adjetivos opostos, lindo, feio, alegre, triste. E é uma escala do tipo Likert, variando entre 1 e 7. Eu trouxe aqui um pouco sobre a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, né, porque elas desempenham um papel significativo na reprodução de contextos e valores culturais. A história em quadrinho, ela também é reconhecida como um meio importante de transmitir informações e gerar significados.
Moreira et al., 2022, conduziram um experimento no qual os participantes foram submetidos a uma escala diferencial semântica. E o estudo tinha como objetivo verificar se a história em quadrinho era capaz de identificar atitudes em relação ao pensamento científico ou pseudocientífico, né? Tendo a análise do comportamento como ótica. Ou seja, é o preconceito contra a ideia, né? Então foram 5 participantes no delineamento AB, e a pesquisa apresentou um resultado positivo, com a conclusão de que houve mudança de atitude, sim, em relação aos personagens fictícios após a leitura da história em quadrinhos. Nesse trabalho, o objetivo é verificar a mudança de atitude dos participantes em relação aos personagens fictícios, com diferentes papéis, por meio da leitura da história em quadrinhos, né, com inserção de dados científicos em relação à constelação familiar, a partir de avaliações segundo a escala de diferencial semântico. O método. Foram 3 participantes de qualquer gênero ensino superior, delineamento sujeito único ABC, a variável independente era a exposição às cenas de constelação familiar e a variável dependente atitude em relação aos personagens fictícios. Foi realizado de forma remota, foi utilizado o computador e o cronômetro, e as plataformas Google, Pixton e Meet, como ferramentas auxiliares. Isso é um exemplo do instrumento de coleta de dados, onde tinha a foto da personagem e a escala embaixo, de um lado alegre e do outro lado triste, de 1 a 7. Então, a escala diferencial semântica é esse conjunto de adjetivos opostos, mas eles não estão divididos em positivo e negativo. Então, para isso, para ficar mais fácil a visualização no gráfico depois, a gente pegou a escala de 1 a 7, transformou de 3 a -3, onde 0 é neutro, e fez essa conta aqui para trazer o negativo para o lado esquerdo e o positivo para o lado direito, para visualizar, como eu falei. Então, as personagens são a C1, Amanda, consteladora, C2, a Bruna, que é contestadora, e C3, a Carla, que tem o papel de mediadora. Aqui é só um exemplo aqui das cenas, né, de como foi o decorrer da história em quadrinho. E o procedimento de coleta de dados, que foi assinado um termo de consentimento livre esclarecido. Aí veio a apresentação da introdução com as informações sobre o experimento, assistente virtual de pesquisa. Aí foi aplicado o pré-teste sem nenhuma exposição ainda da história em quadrinho. Aí a apresentação da história em quadrinho, capítulo 1, onde são apresentadas as cenas da sessão de constelação familiar. Pós-teste 1, a segunda parte da apresentação, que eram apresentados os princípios ético-científicos, e o pós-teste 2. E aí, após o pós-teste 2, foram feitas algumas perguntas sobre constelação familiar. Os resultados. Participante 1, a legenda. Nesse eixo são os adjetivos e nesse eixo são as avaliações. Então, foi observado que, para a consteladora, nesse adjetivo específico, triste, alegre, enquanto ela apresentava o que era a constelação familiar, ela teve uma avaliação muito positiva, e quando foi apresentado os princípios éticos, mesmo assim a avaliação dela foi negativa, mas não foi tão negativa. E isso aconteceu com todos os participantes, né? E é do mesmo jeito para a contestadora, para a personagem 2, que quando ela sempre foi vista como uma personagem pesada, quando ela questionava, né, confrontava a colega sobre a constelação familiar. De forma geral, no pré-teste, a consteladora teve uma avaliação positiva, né, e após a apresentação dos princípios éticos, a avaliação dela tendeu para o negativo, e a contestadora da mesma forma. Ela teve uma avaliação que não foi tão positiva de início, mas depois das informações éticas, a avaliação dela foi positivada ali. Ela recebeu uma avaliação mais positiva. E a mediadora, a partir do momento que ela teve alguma participação na história, né, que foi depois da apresentação dos princípios éticos também, ela recebeu uma avaliação positiva. Nos adjetivos de potência, as 2 personagens que mais atuaram tiveram avaliação
positiva, né? E a mediadora não teve assim uma avaliação tão positiva, porque ela de fato não é uma pessoa que se envolve tanto no enredo. Bom, o participante 1 relatou que tinha conhecimento prévio, né, sobre a constelação familiar, embora esse reconhecimento fosse limitado. Ele disse que inicialmente tinha uma perspectiva positiva sobre a constelação familiar, mas baseado apenas na opinião de outros amigos, né? Então, depois de ler a história em quadrinho, ele comentou que a visão dele sobre a pseudoterapia foi alterada. E, de fato, com os resultados, a gente consegue observar que após o pós-teste 1, ele teve sim uma mudança de atitude. Participante 2, então, da mesma forma, os adjetivos triste, alegre, pesado, né, foi registrada essa questão dessa positividade para contestador e desse peso para dessa positividade para consteladora e desse peso para contestadora. Após a apresentação dos princípios éticos, houve uma alteração aqui na avaliação, tanto da consteladora, que foi para o negativo, como da contestadora, que foi para o positivo, e da mediadora, que ao se envolver na história também teve uma avaliação positiva. E os adjetivos de potência também aqui vê um padrão muito parecido, né? As duas que tiveram mais atuação receberam avaliação positiva e a mediadora negativa. Então, o segundo participante afirmou que já tinha ouvido falar sobre constelação familiar, mas seus conhecimentos eram muito limitados sobre o assunto. Então, inicialmente, o participante tinha uma visão positiva sobre a constelação, principalmente quando foram apresentados a sessão de constelação, mas que depois percebeu que era uma pseudoterapia e que a consteladora não iria mudar de opinião, e isso, a sua própria opinião mudou, né, em relação à prática. E o experimento dela, os resultados também mostram, né, apontam uma mudança de atitude depois dos princípios, que os princípios éticos científicos foram introduzidos na história. E o participante 3, então, aqui foi observada a mesma questão, né, nos adjetivos de triste e alegre, pesado e leve, porém, ele também considerou a consteladora, avaliou de forma negativa a consteladora no adjetivo pesado leve. Para a consteladora, então, depois da apresentação dos princípios éticos científicos, a avaliação dela foi negativa, assim como para a consteladora, que teve uma avaliação positiva, nesse caso em especial, majoritariamente, né? E a mediadora também. A mediadora recebeu uma avaliação neutra de início, mas depois que ela se envolveu na história, a avaliação dela foi positiva. E esse terceiro participante, ele afirmou já conhecer a constelação familiar, não ter uma opinião positiva sobre a constelação familiar, né? E relatou ter presenciado uma sessão. Ele trabalha no setor judiciário, disse que já presenciou e não teve uma boa impressão sobre elas, né? Então ele já começou com uma avaliação negativa em relação à consteladora, mas após a apresentação dos princípios éticos científicos, a avaliação ficou ainda mais negativa. Aqui é o gráfico das médias, participante 1, participante 2 e participante 3, e percebe-se, então a relação foi participante 1, participante 2, participante 3, em relação aos 3 personagens e em relação às 3 condições experimentais, né? Percebe-se, então, a personagem 1, que é a consteladora, ela tem uma avaliação positiva seguida de uma queda para os 3 participantes. A personagem C2, que é a contestadora, ela tem inicialmente uma avaliação negativa ou neutra, seguida de um aumento, e também pode se reparar no participante 2 e no participante 3, assim como a mediadora, né, que teve uma avaliação inicialmente negativa ou neutra também, seguida de um aumento na sua avaliação, após a introdução dos princípios éticos científicos. E a discussão. Então, de maneira geral, percebe-se que houve mudança na atitude após a apresentação da história em quadrinhos por completo,
né, o momento em que foram apresentados os princípios éticos científicos ao leitor. Assim, os resultados obtidos nessa pesquisa foram favoráveis, indicando que a leitura da história em quadrinho, com a inserção de dados científicos sobre a constelação familiar, teve sim um impacto positivo nas atitudes dos participantes, né, em relação aos personagens científicos. E essa constatação é relevante porque contribui para a compreensão de como a narrativa e a informação científica podem influenciar a formação de atitudes. E esses resultados corroboram com as pesquisas realizadas por Moreira et al. Mais especificamente em relação ao pensamento científico e pseudocientífico. E as sugestões para pesquisas futuras seriam entrevista semi-estruturada, para contribuir aí com os dados, as expressões, levar em consideração as expressões faciais e corporais como viés, e também essa relação da positividade tóxica nas pseudociências, né? Nas pseudoterapias, verificar ali se essa relação pode ser também um viés ou não. É isso, muito obrigada.